Isso tudo, carteira de motorista, tudo isso permite identificação civil. Apresentou isso, apresentou o RG, não vai ser identificado criminalmente. Esta é a regra do ECA. Mas o ECA também permite uma exceção. Em que hipóteses que o adolescente pode ser identificado criminalmente? Tranquilo. Quando houver dúvida fundada para fins de confrontação. Pode anotar. O adolescente será identificado criminalmente quando houver dúvida fundada para fins de confrontação. Tudo bem? Tranquilo? Então vejam, respondendo à pergunta do amigo. Quando o adolescente pode ser identificado criminalmente? Quando houver dúvida fundada para fins de confrontação. Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora à nossa próxima pergunta do bloco Pergunte ao Professor. Na tela. Professor, o que é remissão? Remissão. Esse é um tema também importante. Remissão. Pense, você talvez já tenha usado isso na sua vida diária. Em algumas regiões do interior é muito comum falar, eu vou remir a sua dívida, eu vou perdoar, eu vou remir você. Remissão é um perdão. E eu pergunto, quem pode dar essa remissão e qual é o momento? 2 pessoas podem conceder a remissão. 2. Em primeiro lugar, quem concede a remissão é o promotor. A primeira pessoa que pode conceder remissão é o promotor. Quando ele concede? Antes de oferecer a representação. Lembra da representação? Lembra? Quando ele concede a remissão? Antes de oferecer a representação. Pensa comigo agora. Pensa comigo. Se o promotor oferece a remissão antes de oferecer a representação, qual é a consequência disso? Exclusão do processo. A consequência da remissão proposta ou oferecida pelo promotor antes do processo é a exclusão do processo. Porque ela é antes da representação. Se ela é anterior à representação, ela só pode ter uma consequência. Qual é a consequência? Exclusão do processo. Tudo bem? Mas espera aí, Madeira. Você falou que outra pessoa também pode oferecer remissão. Você falou de 2. Uma o promotor. E a outra quem é? Eu. O juiz. Sim, o juiz pode conceder remissão. E aí eu pergunto, quais as consequências da remissão oferecida por mim? Quais as consequências da remissão oferecida pelo juiz? 2, ou extinção do processo, ou suspensão do processo. Anote aí, a consequência da remissão oferecida pelo juiz, ou é a suspensão do processo, ou é a extinção do processo. Como suspensão, professor? Tranquilo. Às vezes o juiz está em dúvida. Fala, vamos ver se você merece que isso daqui morra mesmo, que esse processo morra. Vou suspender esse processo. Se você voltar a causar problema, o processo volta a correr contra você. Está claro? Remissão oferecida pelo juiz. Ou é suspensão, ou é extinção do processo. Agora pensa, qual é o limite máximo? Qual o limite máximo da remissão oferecida pelo juiz? Sentença. Está vendo como é lógico? Quando o juiz dá sentença, não acaba o processo? Acaba. E aí?
vai poder oferecer? Tem sentido oferecer depois da sentença? Lógico que não. Vamos formar um quadradinho? Primeira coisa, quem pode oferecer remissão? O promotor e o juiz. Primeira coisa. Segunda, quais as consequências da remissão? Pelo promotor, exclusão do processo. Pelo juiz, suspensão ou extinção do processo. Tudo bem? Tá claro isso? Dúvidas? Se tiver dúvida, já sabe. provafinal@lfg.com.br ou mesmo visite o nosso blog na internet. Agora, nós vamos à próxima pergunta do bloco Pergunte ao Professor. Na tela. Professor, em que casos o adolescente pode ser preso? Em que casos o adolescente pode ser preso? Notaram a pergunta dela? Notaram alguma coisa que talvez tenha doído os ouvidos? Adolescente pode ser preso? Adolescente pode ser internado. A expressão que se usa é internação. Ou provisória ou definitiva. Provisória, antes da sentença. A provisória é a que vem antes da sentença. E a definitiva? A definitiva é a que vem na sentença. Quais as modalidades de internação definitiva? 3 hipóteses. Ou quando o adolescente pratica ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, ou quando ele pratica ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, um roubo, por exemplo, ou quando ele pratica outras infrações graves de maneira reiterada, reiteração no cometimento de outras infrações graves, ou ainda a terceira hipótese, quando o adolescente descumpre de maneira reiterada e injustificada medida anteriormente imposta. Vejam só. Eu quero que observem uma coisa. A internação está sujeita a 2 princípios: brevidade e excepcionalidade. Brevidade e excepcionalidade. Um adolescente que roube necessariamente vai ser internado? Sim ou não? Não. Madeira, você falou. Ato infracional praticado com violência ou grave ameaça gera internação. Não, eu não disse isso. Eu disse que ele pode ser internado. Diferente. Pode ser internado. Vejam só. Vamos pensar num exemplo em que há internação e num exemplo em que não há internação. Primeiro, que não há internação. Quantas vezes, quando eu era criança ou adolescente, eu não me vi cercado na rua, cercado, por 3 ou 4 adolescentes. Um me deu um tapa na orelha, pegou meu boné e foi embora. Isso é um roubo. Poxa, primeira vez que o adolescente comete isso, tem sentido interná-lo? Não, né? Você usa outra medida. É exceção internar. Percebe? Adolescente, quantas vezes eu não fui vítima disso? Eu era sempre o que apanhava, nunca o que batia. Então vejam, estou lá parado, voltando para minha casa, sou cercado, me dão um pescoção, pego o meu boné e vão embora. Você vai internar alguém por causa disso? Não, você usa outra medida. Agora veja, peguei uma situação, foi um dos casos mais tenebrosos que eu já tive como juiz. Mais tenebrosos. O sujeito, um adolescente, ele roubou um taxista, depois ele matou o taxista e queimou o corpo dele. Aliás, queimou o corpo e o táxi. Poxa vida, você concorda comigo? Nessa situação, não tem outra alternativa? Um adolescente que roube, mate e queime o corpo e o carro, o que você vai fazer?
Desculpa, eu não